Você confia em Deus, mas continua preocupado? Queria poder dar um descanso para sua mente? Vem comigo. Primeiro, quando a gente tem dificuldade de confiar em algo ou alguém, isso está diretamente ligado à credibilidade daquilo ou daquela pessoa. Só que aí a gente vê que não faz sentido não confiar em Deus, porque, ora, quem teria mais credibilidade do que ele? Eu creio que a nossa questão vai um pouquinho além, porque a gente diz que confia em Deus, mas a gente fica com medo da vontade dele. A gente sabe que Deus é bom, mas a gente também sabe que ele permite que coisas ruins aconteçam. A gente fica com medo da nossa vontade não ser a vontade dele, da vontade dele talvez ser pior que a nossa, mas isso sempre parte do nosso olhar pecaminoso. Nunca que a nossa vontade vai ser melhor do que a de Deus. Por mais que a gente não entenda tudo que ele faz, ele nunca age de forma errada ou prejudicial. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que todas essas catástrofes aconteçam, Deus é o nosso refúgio, ou seja, para onde a gente pode correr, para quem a gente pode pedir socorro e não de quem a gente vai correr. Esse salmo, inclusive, ficou conhecido como Salmo de Lutero e foi o que ele se inspirou para escrever o louvor Castelo Forte. Segunda coisa, a gente precisa entender o que quer dizer que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Isso não quer dizer que sempre vai ter um e viveram felizes para sempre no final da nossa história. Quer dizer que tudo que acontecer vai cooperar para o seu bem. E que bem é esse? De tornar parecido com Jesus. Como está no versículo seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a gente pode confiar e descansar em Deus, sabendo que mesmo quando coisas ruins acontecem, ele tem um propósito de nos moldar e de nos ensinar. Como diz também Tiago: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que nada lhes falte. Em terceiro, a gente precisa saber até quando a nossa preocupação está ajudando, que é nunca. Jesus disse: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, consegue acrescentar mais um pedaço na sua vida? Então a gente precisa cair na real de que às vezes a gente está perdendo tempo com uma coisa totalmente inútil e pecaminosa, que é a preocupação, e deixando de fazer algo útil e que realmente é válido, que é confiar em Deus. E em quarto, a gente precisa lembrar o quanto essa vida é passageira e o nosso foco maior não deve estar aqui. Paulo disse aos Colossenses para que eles pensassem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Inclusive para os Coríntios ele escreve dizendo que se a nossa esperança se baseia aqui nessa terra, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. A gente vive num mundo de pecado mesmo, tem injustiça, tem opressão, tem coisa ruim, mas a gente tem uma promessa de um lugar sem choro, sem injustiça, sem dor, onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E em quinto, a gente precisa comer a Bíblia, se inspirar na história de pessoas que mesmo no meio de um caos total confiaram em Deus, tipo José, Daniel. Memorizar versículos também pode ajudar muito, porque aí na hora que a incerteza e a dúvida começar a perturbar, a gente lembra dessas passagens. Deus não é um jogador de dados, fica tranquilo que você não está desamparado e jogado aqui nesse mundo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado, que você consiga descansar e confiar totalmente em Deus. Um abraço, gente, até a próxima!